Muito bem, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde e boa noite mais uma vez. Estamos aqui reunidos nesse webinar, nosso terceiro webinar dessa iniciativa de webinars para países de língua portuguesa, não só países, né, mas territórios de língua portuguesa, que nem todos os territórios que falam português estão em países de língua portuguesa, como a China, por exemplo. É, e é uma alegria muito grande essa reunião de hoje, essa atividade de hoje que a gente se inicia, dentro desse escopo de trabalho, eh, de, de fomentar a rede de articulação ao redor, dos países de língua portuguesa que atuam nessa frente, de apoio psicológico, de saúde mental e apoio psicossocial, em contextos de crise, em contextos humanitários, em contexto de emergências humanitárias. Então é muito bom, estarmos aqui reunidos mais uma vez. Gente, podemos tirar aqui esse primeiro slide. Quem puder, eu convido a todos aqui que puderem escrever no chat seu nome, da onde você se conecta, um pouco de repente da sua função ou do seu cargo, da organização que você trabalha, mas é sempre um prazer muito grande conhecer aqui quem é que está presente aqui nesses espaços. E também, eh, quem puder, principalmente no webinar de hoje, o webinar de hoje a gente não tem slides. Então, quem puder, nós aqui, apresentadores, facilitadores, ficamos sempre eternamente gratos quando as pessoas abrem suas câmeras e a gente consegue ver quem é que está do outro lado aí, escutando e participando desse webinar. Então a gente agradece. E a gente também toma nota aqui dessas pessoas e manda um presentinho depois. É muito legal, viu? Aí, tá vendo como funciona? Tá lá. Muito bem, muito obrigado, Lígia, Joana. A outra Joana da Polônia, muito bem-vinda novamente, mais uma vez, bom te ver aqui. Muitos colegas, muitos amigos, familiares. Pessoal, bom, hoje nós temos aí um webinar muito especial que a gente traz aí essa discussão dos primeiros cuidados psicológicos, os primeiros socorros psicológicos. O foco aqui não é de fazer uma apresentação sobre o que é a ferramenta, né? É, o que é o material, mas é muito mais focado nas experiências em diferentes territórios, em diferentes contextos, sobre o que é essa prática, o que é essa intervenção, quais são essas experiências que a gente traz em diferentes contextos sobre essa prática de intervenção, de cuidado, eh, em contextos de crise. Mas é importante um enquadramento inicial, que primeiros socorros psicológicos ou primeiros cuidados psicológicos, ele tem a origem aí, através dessa publicação, principalmente. Essa publicação é o Psychological First Aid, em 2011, muito respondendo a uma demanda na época, né, isto é, estamos a falar aí de 14 anos atrás, 15 anos atrás, tentando responder uma demanda importante. O que fazemos? Que tipo de apoio a gente pode dar de modo seguro em contextos de crise? E ele vinha dentro de um contexto de um debate. Eu não sei se vocês sabem disso, mas ele veio dentro de um debate do campo de saúde mental, que havia uma prática de intervenção chamado debriefing psicológico, e que era muito questionado pelos seus riscos, né? Então houve um grande debate e daí surgiu, então, esse material, os primeiros cuidados psicológicos. A minha amiga Leslie Snyder, muito querida, uma psiquiatra americana, que liderou o desenvolvimento dessa publicação. A versão em língua portuguesa, fui eu que tomei a iniciativa, de liderar essa tradução, e é por isso que a gente tem duas versões sobre ela. Nós temos a tradução adotada pelo documento da tradução oficial da OMS, ficou como primeiros cuidados psicológicos. Por isso que eu faço esse trocadilho aqui.
né. Então a publicação oficial em língua portuguesa até o momento ficou como primeiro cuidados psicológicos. E houve vamos dizer assim, naquela altura, faz muito tempo, a primeira publicação de tradução de língua portuguesa de um material da OMS, do grupo IESC, tivemos outras em sequência, mas naquele momento, houve um debate entre pares, de como traduzir o título, né. Então isso não foi uma escolha aleatória ou uma escolha simplesmente do tradutor, né. Houve uma discussão entre pares de como fazer, né, e houve um debate, os socorros como uma ideia emergencista e reduzir intencionalmente a ideia emergencista dos primeiros cuidados psicológicos para trazer naquele lugar a ideia do cuidado, né. Então houve ali uma interpretação, eh, cultural e contextual da tradução, né. Mas, como naquela altura a gente ainda não tinha o canal que nós temos hoje em dia tão forte entre os países de língua portuguesas nas traduções, acabou tendo uma segunda tradução, uma prática, principalmente pela Cruz Vermelha Portuguesa, de que se adotou primeiro socorros psicológicos. Então, fora praticamente do Brasil, a maioria dos contextos utiliza primeiro socorros psicológicos. Então esse é um pouco do contexto, né. A Sônia Cunha hoje, está aqui conosco, é uma das nossas parceiríssimas aí nesse processo de harmonização, dos nossas publicações em língua das nossas traduções, de materiais do AESC, dos materiais de língua inglesa, para o contexto dos territórios de língua portuguesa. A gente tem um esforço aí de fazer uma tradução só, que consiga contemplar os diversos contextos de língua portuguesa. Isso é intencional, né, por várias razões, administração de recursos, limitação de recursos. Alguma vez ou outra, nós fazemos uma tradução específica para cada contexto quando ele fala com beneficiários diretamente. Então, assim, primeiros cuidados psicológicos, primeiros socorros psicológicos foi um grande boom quando ele ocorreu. Ele teve vamos dizer, ele criou uma popularidade impressionante. Então, assim, ninguém imaginava, a própria Leslie, ela conta isso várias vezes, que ela foi para o Japão, ela foi para os Emirados Árabes, como que se popularizou, eh, os primeiros cuidados psicológicos. Então teve respondeu de alguma forma a uma demanda muito importante. Inclusive doadores, começaram a incorporar nos seus programas e nos seus projetos, PFA, Primeiros Cuidados Psicológicos, ou PSP. E isso criou-se também uma atuação importante, concreta e operacional nos diversos contextos de emergência. Mas isso levou, vamos dizer assim, junto com a com os bons ventos, também trouxeram dificuldades importantes, porque o PFA começou a ficar tão popular e, ao mesmo tempo, começou a se gerar aquilo que alguns colegas, e eu também chamo de um ticking box approach, né, tipo, uma abordagem rápida. PFA começou a se experimentar a operação do PFA, dos primeiros cuidados psicológicos, como de uma maneira muito simplificada. Então, no máximo, o que que significava os primeiros cuidados era simplesmente um acolhimento, pontual, como oferecer um copo de água, oferecer um chá. Então houve um reducionismo muito grande, daquilo do que a proposta, de certa forma, inicialmente, como potência, tentava trazer. Eh, Enfim, eu tenho um rio de experiências aí para partilhar, ah, da Cuida bem dos gêmeos. da da aplicação, em diversos contextos dos primeiros cuidados psicológicos, primeiros socorros, tanto em contexto de treinamento como de intervenção direta. Que aqui a gente vai tentar costurar um pouco, eh, o que essas experiências nos contam, trazem para nós como lições aprendidas, como reflexão crítica sobre essa ferramenta, sobre essa atuação, e também sobre recomendações.
teve agora, recentemente, um contexto, de um país, que eu tive acabei de me recordar, na semana passada, eu tive uma reunião super interessante sobre um projeto em potencial para um sistema de saúde, de um determinado país na África, de integrar primeiros cuidados psicológicos no sistema de saúde, como Caraca. treinamento, capacitação dos diversos atores. E eu vou colocar aqui uma breve provocação para vocês, que eu não vou explicar o porquê e não vou desenvolver, mas depois talvez eu traga isso de volta. A minha recomendação foi: olha, cuidado, eu não sei se hoje em dia, 15 anos depois que os primeiros cuidados psicológicos deveria entrar como uma formação básica num sistema de saúde, público de formação. Talvez a gente já esteja num outro patamar, talvez a gente possa fazer inclusive um pouquinho mais do que a proposição dos primeiros cuidados psicológicos. E aí eu choquei um pouquinho ali os articuladores da ideia para fazer pensar. Gente, essa é a breve introdução que eu gostaria de fazer. Mais uma vez, todos sejam muito bem-vindos aqui. É um prazer ter cada um de vocês aqui. E a gente tem hoje um painel extraordinário de pessoas. É, temos aqui é, a Kátia Furtado, de Cabo Verde, a Suzana Gouveia, da Cruz Vermelha de Portugal, que ela vai, aqui no finalzinho, trazer uma publicação super recente que aconteceu, bonita, uma publicação inspiradora, simples, mas ela que vai contar. Temos aqui a querida Sônia Cunha, uma parceira já de uns 10 anos, pelo menos, que é a coordenadora no INEM, que também vamos contar daqui a pouco, desse interessantíssimo trabalho que acontece em Portugal, de estruturado, integrado dentro do sistema de emergência de Portugal. E temos aqui o Saringo. Saringo, que vai, na verdade, ser o grande iniciador da apresentação aqui hoje. Saringo, você nos escuta? Sim, estou por aqui. Estou a escutar, Ótimo, que estou a bom, escutar. ótimo. Eu fiz esse teste aqui porque nós tivemos bastante dificuldade na conexão com ele um pouco antes, mas que bom, parece que está estável. Nós pedimos para ele não utilizar a câmera durante a apresentação para garantir estabilidade. Saringo, mais uma vez, muito bem-vindo aqui a essa roda de conversa de hoje. O Saringo, ele é um médico com formação em psiquiatria e saúde mental. Ele conecta com a gente de Beira, em Moçambique. Ele trabalhou num número diverso de organizações, dos Médicos do Mundo, dos Médicos Sem Fronteira. É uma pessoa que esteve e tem bastante experiência na linha de frente. Trabalhou numa série de contextos de crise e emergências, é, trabalhando com pessoas em deslocamento forçado, e sempre nessa função de apoio psicossocial clínico. Saringo, muito bem-vindo. Eu passo a palavra para você. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom dia, boa noite, consoante com o vosso fuso horário. Sejam bem-vindos. Eu sou o Saringo Antônio Francisco, técnico de psiquiatria e saúde mental, moçambicano. Conseguem me escutar? Sim, muito bem, Saringo. Pode continuar. Ok. Moçambicano, e tenho a oportunidade de estar nesse painel para partilhar um pouco da minha experiência, da minha trajetória em trabalho nas emergências de apoio psicossocial e também na ajuda humanitária, visto que nos meus últimos 6 anos eu quase me empenhei mais em ajuda humanitária e apoio psicossocial em diversas organizações. Por isso tenho essa oportunidade cá para contar um pouco da minha experiência e da minha trajetória. Ora, vejamos. Primeiro, nós temos que saber mais ou menos não podemos só. Vou me enfocar muito nas emergências que eu tive pós-idade, nos diferentes centros de assentamento. E nós primeiro temos que saber a ferramenta. Os primeiros socorros psicológicos, que são? São aquele conjunto de ferramentas que ajuda ou atitude para reduzir o quê? Para reduzir o sofrimento emocional imediato depois de uma crise ou depois de uma desastre. E antes de mais nada, vou pedir desculpa, porque na minha câmera não está a suportar, por isso mesmo
o Márcio fez, foi claro que tinha que desligar a câmera só para conseguir me ouvir lá dentro lado. Portanto, e parando nisso, e daí, quando passou e daí houveram muitos desastres. Milhares de pessoas perderam familiares, centenas de pessoas perderam abrigos, infraestruturas públicas, tanto privados, foram desastradas. Então, teve a organização, a minha organização nesse caso, com o governo local e outros parceiros, tivemos que reunir condições e traçar medidas para conter esse tipo de desastre, porque havia muito sofrimento emocional. Então, foi graças a essa união de todos. Primeiro, nós tivemos que fazer uma intervenção de ajuda e apoio imediato, não invasivo, mas com o objetivo de aliviar o sofrimento emocional, no âmbito nos princípios de proteger, confortar, conectar e informar. Porque nós sabemos, depois de uma catástrofe, depois da crise, acontecem muitas coisas emocionais. Portanto, essas pessoas precisam de ser confortadas. Essas pessoas precisam de ser acolhidas. E também houve como posso falar, a organização, o plano de ação para podermos conter essa crise dos primeiros socorros psicológicos. Salimbo, Primeiro nos tínhamos escuta? que criar uma equipe. Eu consigo vos escutar perfeitamente, só estava a falar. Tem sim. Primeiro É que nós tinha, tivemos. Sim, teve um pequeno sim. break, mas agora a gente volta a te escutar. Pode continuar. Ok, está bem. Obrigado. E para o tal, visto que atualmente não são, devido à demanda da gravidade da situação, era difícil os profissionais especializados ou profissionais de saúde mental cobrir aquela demanda toda em todos os cantos, com esse nível alto de trauma psicológica. Era necessário criar uma equipe multidisciplinar, formar socorristas, formar ativistas, formar os líderes comunitários em matéria básica de primeiros socorros psicológicos. Mas faltar, porque qualquer pessoa pode fazer primeiros socorros psicológicos, mas eles têm que obedecer aqueles três critérios fundamentais de ver, ouvir e ligar. Essa é a razão que nós tínhamos que juntar esse grupo, fazer essa formação básica dos primeiros socorros psicológicos, só para eles conseguirem enquadrarem no terreno. Depois de nós formarmos essa equipe, a gente tivemos que explicar a eles que é um catástrofe e nós devemos entrar lá para ajudar a eles, para apoiar a eles, temos que confortar a eles. Primeiro, nós temos que saber observar que essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa está nessas condições, criar uma segurança para aquelas pessoas, que nós antes nós abordamos aquela pessoa com trauma. Nós devemos criar uma segurança, um meio de conforto antes de nós abordar ele. E depois nós devemos abordar ele gentilmente, porque ele nos confia e conta tudo, nós devemos abordar gentilmente, nos apresentar e saber que essa pessoa está aqui para me ajudar. Então, os socorristas nesse grupo deviam saber essa matéria, porque não podiam só ir para o campo sem esse conhecimento. Essa é a razão que nós formamos aquele grupo em matéria básica de primeiros socorros. Depois, tivemos também ver em questões do quê? Depois de abrandar o paciente, de fazer uma escuta ativa. Naquele momento, você não pode interromper, deixa ele falar. Depois de falar, você já pode fazer outras questões. E nesse contexto, ofereça ligando para ajuda, ligando para familiares. Assim ele pode ficar mais tranquilo. E depois daí, nós temos também de ligar caso necessário. Porque lá na comunidade pode encontrar outras pessoas que perderam adquiridos, mas estão com uma convulsão ou com alucinações, com delírios. Nesse tipo de caso, é difícil nós conter localmente.
temos logo encaminhar para especialistas, encaminhar para os centros de saúde, para hospitais onde tem serviço de apoio. Então, os ativistas, os socorristas, os líderes comunitários que iam para a comunidade fazer esse trabalho, deviam saber esse componente todo, para eles lá preparados para saber o que vai encontrar lá na comunidade. E também uma outra causa, uma questão mais importante também nós devemos abordar é quando é sobre questões religiosas, questões culturais e hábitos naquela comunidade. Como que posso me comunicar com aquela comunidade? Como que eu posso me apresentar naquela comunidade para que eu possa ajudar? Então, essas foram umas formas que nós adotamos para conseguirmos entrar naquelas comunidades. Mas, depois de toda esse mecanismo, essa formação toda, e felizmente, tivemos uma boa resposta, apesar não era fácil nos primeiros dias, não era fácil mesmo, por quê? Porque muitas pessoas não sabiam o que fazer. E a maioria das organizações, a maioria dos só estavam focados nos reassentamentos, esquecendo dos bairros circunvizinhos. Então, aí também foi uma das barreiras, via de acesso para bairros circunvizinhos, porque não tínhamos como ir para outros bairros, não tínhamos como os meios de acesso estavam escassos. Então, foi uma das barreiras que nós constatamos no terreno naquele momento. Constatamos naquele momento. Uma das outras barreiras é qual? Apesar, depois da passagem do ciclone Idai, depois daquela catástrofe, muitas pessoas perderam os seus documentos de identificação pessoal, que também ia ajudar muito para fazer o registro, para a recepção de alimentos. Então, foi também uma das barreiras que nos impediu muito, mas graças a Deus conseguimos superar. Uma das barreiras foi qual? Uma das barreiras foi sobre a culturas linguísticas, visto que depois de passar aquela catástrofe, muitas comunidades afetadas, era difícil de eles mesmos apoiar entre eles. Então, acabando de vir outras pessoas de outros pontos do país, outros do exterior, que estavam a intervir naquela ajuda humanitária, e a linguagem não era aquela que a comunidade fala. Então, foi uma também das barreiras que nos impediu muito. Mas, felizmente, tivemos um bom, um bom, um bom resultado. E até agora, nesse momento, estou a falar nesse momento aqui, tem um grupo que está na comunidade que faz aquela escuta ativa, vendo aqueles casos esporádicos. Não são todos os casos que estão a 100% bem, mas aqueles casos esporádicos, circunvizinhos que também estão a fazer visitas domiciliares e constatando um caso e referenciando para postos de saúde. Depois das emergências, passou-se a fazer esse segmento de rotineira. Desculpa, vi uma mão levantada, não sei se posso responder. É a minha, Saringo. É, Oh, mas pode concluir. ok. Então, estava a dizer que depois daquela formação toda, depois de quando termos aquela situação de estresse psicológico, e continuamos a fazer o segmento daqueles casos, marcar nova consulta, a segunda, terceira assunto, consulta, ir também nas comunidades, fazer a escuta nas líderes comunitários, formar mais líderes comunitários para também estar atento à população, porque não é fácil passar daquele catástrofe e pessoas estarem bem. Então, foi uma das experiências adquiridas durante esse tempo, durante esse tempo das emergências, e acredito que foi uma boa experiência. Foi uma boa experiência. E para não me alongar muito por causa do tempo também, só agradecer a vossa presença e atenção de me escutar. E para qualquer questão, estou aqui desse lado para poder ajudar. Muitíssimo obrigado, Saringo, trazendo questões tão importantes, a questão da integração comprometida com todo o aspecto cultural, com o repertório cultural local, como quase um ritual
de início fundamental. Obrigado por trazer essa lembrança e essa experiência. E também essa de que você mencionou, tantas organizações chegam e trabalham com foco na infraestrutura de resposta e por vezes acham que a questão emocional, a questão psicológica, ela acaba sendo periférica ou secundária. Quantas vezes? Agora mudou. Acho que hoje em dia não precisamos tanto defender essa ideia. Mas nesses 20 anos aí de casa, nesse percurso, no início eu lembrava que muito do meu tempo era tentar convencer, lidar com os tomadores de decisão da importância desse tipo de cuidado. E quantas vezes eu escutei a expressão, ah, mas isso é a abordagem fluffy, né? Tipo a abordagem soft, né? É, então tinha esses termos pejorativos para falar sobre essa dimensão que, na verdade, hoje a gente fala até mesmo que é uma dimensão life-saving, né, de salvar vidas, inclusive em contexto de crise. E nesse sentido, falar de salvar vidas, temos aqui a melhor entrada, a melhor ponte para trazer a minha querida amiga Sônia Cunha, que já tem aí 20 anos de casa, pelo menos, no Centro de Apoio Psicológico e de Intervenção em Crise do Instituto Nacional de Emergências Médicas de Portugal. A Sônia já tem aí 10 anos que ela é a responsável nacional. Então temos aqui talvez a maior autoridade de Portugal, com tantas experiências, é, de tantas reflexões. E nós estamos muito honrados aqui com a sua presença e disponibilidade, Sônia. Eu passo aqui agora a palavra para você. A honra é totalmente minha. Muito obrigada por este convite, por esta oportunidade de partilhar estas reflexões com todos vós. É de facto um privilégio e uma grande alegria poder estar convosco. Parabéns, Márcio, a Ana, pelo trabalho que têm feito na promoção da saúde mental, dos primeiros socorros psicológicos, e nomeadamente e especialmente este percurso nos países lusófonos. É louvável este trabalho e permitir-nos estarmos todos hoje aqui a falar em português, em diferentes latitudes, e a poder dizer bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos unimos por esta língua. Portanto, parabéns a vocês, é de facto um grande privilégio estar convosco. Sim, é verdade, e estava a ouvir o Márcio, meu querido amigo Márcio, a falar de 20 anos de viagem aqui na saúde mental, em particular na crise e na emergência. Também em Portugal já contamos com 20 anos neste caminho e estava a ouvi-lo sobre o desbravar terreno. E é um bocadinho isso que temos feito ao longo destes anos, no fundo, breaking rocks ao longo deste tempo e desmistificar a saúde mental, a intervenção nestes contextos de crise e de emergência, porque efetivamente há esta ideia pré-concebida de que o salvar vidas e as equipas médicas são os atores, únicos atores nestes contextos, e efetivamente a saúde mental tem sido mais preterida, apesar de cada vez mais estar na ordem do dia, e isso deve-se a iniciativas como esta hoje, como o vosso trabalho, como o Manual de Primeiros Socorros Psicológicos, que foi publicado e veio trazer de facto aqui para o mundo a importância de olharmos para os primeiros socorros psicológicos. Nós usamos um bocadinho esse paralelismo, que no fundo é precisamente do ponto de vista da saúde mental, os primeiros socorros psicológicos são um pouco do suporte básico de vida, de dar a primeira resposta e ter a capacitação num primeiro momento e com isso salvaguardar o futuro também. Bom, eu trabalho no INEM, de facto, desde 2004, eu e mais duas colegas que estoicamente se mantêm ao longo destes anos. Felizmente, atualmente somos 31 psicólogos nesta equipa, no Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise, e desde 2015 tenho assim a honra, mas a enorme responsabilidade de coordenar esta equipa.
Como estava a dizer, de facto, nestes 20 anos fomos percorrendo um longo caminho, na nossa estrutura, na nossa capacitação, na nossa sedimentação e robustecimento do nosso papel e da importância do nosso trabalho na emergência médica. O INEM, eventualmente todos saberão, mas o INEM, o Instituto Nacional de Emergência Médica, é o coordenador do Sistema Integrado de Emergência Médica em Portugal, portanto, de toda a resposta de emergência às pessoas vítimas de doença ou sinistro, ou desastre, não é? Ou acidentes, e portanto tem esta grande responsabilidade e o CAPIC integra a estrutura do INEM, portanto fazemos parte da estrutura. Eu costumo dizer, mesmo nos contextos no estrangeiro, não é? Fora de Portugal, fora de portas, que eu acho que é um aspecto muito facilitador o estarmos integrados no próprio sistema. Infelizmente não conhecemos muitos exemplos desta prática e desta estrutura, mas no nosso entendimento e na nossa reflexão ao longo destes anos, nomeadamente em contraposição com outros sistemas, entendemos que esta integração é uma grande mais-valia para a prestação de cuidados de saúde, neste caso saúde mental, porque nós fazemos parte da equipa, ou seja, nós estamos 24 horas, 7 dias, 365 ou 366 dias por ano, integrados na resposta e disponíveis. Fazemos atendimento nas centrais de emergência médica, portanto, temos um primeiro contacto via telefone, e existem psicólogos nas centrais que atuam diretamente com quem pede ajuda ou com quem está a atender esse pedido. E depois temos unidades móveis de intervenção psicológica de emergência, que chamamos UMIPs, que são as unidades que se deslocam ao local da ocorrência. Portanto, é constituída por um psicólogo e por um técnico de emergência com formação ao nível da intervenção psicológica em crise e dos primeiros socorros psicológicos e que tripula esta viatura que se desloca ao local e atua diretamente com as pessoas em sofrimento e que estão a vivenciar dos piores momentos das suas vidas. Posso dizer que no ano passado, a título de exemplo, atendemos 20.159 chamadas e registamos, temos o processo de 7.687 pessoas via CODU, não é? via telefone, via central de emergência, e 1.366 acionamentos destas equipas móveis da UMIP. Isto, na nossa realidade, no nosso país de 10 milhões de habitantes, são de facto números significativos e que têm vindo a crescer. Para além desta experiência diária, que grande parte delas se devem a situações de morte inesperada ou traumática, são cerca de 90% das nossas ocorrências, sobretudo no terreno, e portanto pessoas em sofrimento. E depois temos situações também de tentativas de suicídio ou intenção suicida, psicopatologia agudizada, em que é necessário uma primeira intervenção e a promoção da colaboração com a ajuda. São outros dos cenários, situações de violência, de emergências médico-legais, são contextos em que atuamos tanto via telefone como no terreno. Para além destas ocorrências diárias e destes incidentes críticos, também temos experiência em situações de exceção, como os acidentes multivítimas, as catástrofes, como os incêndios rurais, que são muito comuns no nosso país, especialmente nesta época que estamos a iniciar, do verão. Acidentes de viação, acidentes ferroviários, portanto, são situações que consideramos de exceção e multivítimas. Para além disso, temos também a integração no EMT português, ou seja, no Emergency Medical Team, que é uma certificação da OMS, que certifica equipas profissionais de saúde e que garantem cuidados de saúde a populações que são afetadas por catástrofes, surtos, emergências mais complexas.
no sentido de dar suporte aos cuidados de saúde locais e, portanto, o psicólogo no EMT português, que se foi certificado em 2019 e recertificado em 2024, no contexto português, integra um psicólogo na equipa que é projetada, mas também tem o apoio terra da equipa de psicólogos. E aqui o nosso objetivo é o apoio à equipa, portanto, privilegiamos também o cuidado com a nossa equipa, com as nossas equipas, mas também prestar apoio à comunidade, sempre em articulação com os serviços locais, e aqui sublinhar, colocar a florescente tudo aquilo que o Saringo disse, tendo em conta também os aspectos culturais, o respeito pelas comunidades locais e aspectos culturais, porque também é algo que também nos preocupa, e aqui nestas missões temos em atenção, portanto é sempre em articulação com os cuidados locais. Para além desta atividade, são também desígnios do CAPIC, o acompanhamento dos profissionais, dos operacionais de emergência, e a formação aos operacionais. Portanto, a formação também é algo que privilegiamos e que é um dos grandes pilares da nossa atividade. Com base naquilo que é a nossa experiência que eu descrevi, e acreditando também, como o Márcio e o Sarinho já referiram, na necessidade da promoção da resposta humanizada, com responsabilidade e ajustada às necessidades daqueles que estão em sofrimento, percebemos que era crucial investirmos numa formação mais dirigida e mais especializada em primeiros socorros psicológicos. E, portanto, no ano passado, desenvolvemos esse produto pedagógico, esse curso, destinados aos nossos profissionais do INEM, mas também em resposta a inúmeros pedidos que nos têm chegado de várias instituições de saúde, instituições de ensino, municípios, portanto, câmaras municipais, no sentido de promoverem, de capacitarem os teus profissionais neste âmbito, e temos dado essa resposta criando este curso, no fundo. Este curso tem a duração de 7 horas, e pretendemos porque advogamos esta necessidade da disseminação também dos primeiros socorros psicológicos, e não exclusivo dos profissionais de saúde mental, e, portanto, promovemos aqui os conhecimentos teóricos, mas, sobretudo, as competências mais práticas que permitam cuidados e uma resposta mais humanizada a quem está em sofrimento. Isto tudo sem nunca esquecer, nomeadamente neste curso é muito focado também, de que estamos a dar resposta aos outros e a apoiar no sofrimento, mas nunca podemos descurar a nossa saúde, de quem cuida. E, portanto, temos aqui também esta componente do autocuidado e da promoção do autocuidado. Eu estaria aqui para finalizar, não quero alongar-me, respeitando aqui o tempo, com uma frase que nós costumamos utilizar em muitas das nossas formações, e que é uma frase da OMS, 2011, da altura dos primeiros socorros psicológicos, não é? E que vem advogar aqui também este contexto, esta formação, este conhecimento, e que é: quando coisas terríveis acontecem nas nossas comunidades, países e no mundo, queremos estender a mão para ajudar aqueles que foram afetados. Portanto, aqui esta humanização, este cuidado, este dirigir ao outro, e que nós privilegiamos muito. Olhando para o futuro e tendo este foco sempre em mente, entendemos que há um grande caminho pela frente. Começamos por dizer, e eu sublinhava o que o grande amigo Márcio dizia, de facto, um grande caminho foi feito, mas temos um grande caminho pela frente. E há aqui uma necessidade de promover a literacia, o melhor conhecimento da saúde mental e de que forma é que pode ser integrado, de que forma é que podem ser integrados os cuidados de saúde mental nos sistemas de saúde e nos sistemas médicos. Eu estive num encontro da OMS, precisamente sobre os EMTs, recentemente, e um encontro mundial em que de facto estavam presentes
algumas palestras, algumas manifestações de saúde mental, e isso é fundamental, e muito me satisfez constatar isso, que estavam presentes, o tema está lá, há relevância, mas ainda falta muito em perceber como concretizar. Como é que isso depois passa à prática? Como é que se podem criar boas práticas sobre como promover e como concretizar esses cuidados na prática? E por isso temos um caminho longo pela frente. A minha equipa, certamente todos aqui estamos, que somos, enfim, que temos esta ligação e esta paixão também por esta área, teremos certamente um caminho pela frente e consideramos que, sobretudo nesta questão da concretização, da implementação daquilo que já se vai considerando importante, mas que é necessário ser mais consistente e consolidado. Portanto, o repto que o querido amigo Márcio lançou no início, que espero eu que também possa emergir aqui a reflexão, concordo em promover os primeiros socorros psicológicos, mas acho que podemos ir mais além. Sim. Obrigada. Obrigada a todos e a todas e espero pelas reflexões. Muitíssimo obrigado, Sônia. Que bom escutar tamanho repertório, repertório institucional. Eu acho que Portugal é um case, né? É um estudo de caso mesmo, interessantíssimo, de como se estrutura, de um caso que eu acho que cabe mesmo em Portugal. Uma vez me fizeram uma pergunta, Sônia, já faz muitos anos, de uma outra apresentação que eu te convidei para uma rede aqui no Brasil, e me perguntaram: mas essa ideia funciona no Brasil? Eu fui contra. Falei: funciona super bem em Portugal, mas no Brasil a gente precisa de uma série de coisas muito antes, né? Então, assim, e houve ali uma série de reações que talvez eu elabore um pouquinho mais depois. Mas é muito interessante, assim, essas experiências, Sônia, e, e fez me lembrar muito agora aqui de uma experiência recente. Eu estive agora no início desse ano dentro da faixa de Gaza. Gaza, que que precisa de um silêncio depois de falar isso, né? É, mas a experiência que me veio, a memória que me veio muito forte foi, eu atuei dentro de uma organização que tem um hospital de campo, né, montado para atender as vítimas. E eu fiquei muito impressionado de que havia ali um protocolo de emergência, emergência significando, naquele contexto significa de risco muito grande. E naquele momento, todo o staff não essencial, ele é evacuado daquela zona e vai para um bunker de segurança, né, uma área de segurança específica. E só fica o staff essencial, basicamente quem está ali com os pacientes. E eu fiquei impressionado de descobrir que as pessoas que atuavam nessa intervenção de primeiros cuidados psicológicos, primeiros socorros psicológicos, foram colocados como essencial. Essencial porque viu o valor e a importância no manejo daquele momento de crise tão intensa como um contexto daquele. Eu fiquei impressionado de ver isso. Em 20 anos atrás, a gente nunca, jamais teria uma situação daquela parecida em qualquer lugar do mundo, praticamente. E aqui, então, vamos para Cabo Verde. Aqui em Cabo Verde, nós temos uma colega, Kátia Furtado, que passou pelo Brasil, pelo Ceará, e que hoje ela atua no Instituto Cabo-Verdiano de Igualdade e Equidade de Gênero, com foco na prevenção da violência baseada em gênero e no apoio psicossocial para as mulheres, meninas, homens e rapazes em situação de vulnerabilidade. A Kátia é quem recebe e acolhe muitas dessas vítimas da violência de gênero. E, Kátia, conta para a gente aqui um pouco da sua experiência, das suas lições, das suas recomendações, e muito bem-vinda mais uma vez aqui nesse espaço. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite, né, para todos. Agradeço pelo convite para participar neste webinar, principalmente, né, com profissionais de saúde mental de diferentes países lusófonos.
é muito importante a partilha de conhecimento, experiências e falar também sobre primeiros socorros psicológicos, que é uma temática que eu aprecio muito, porque fiz uma missão humanitária em Moçambique, na época de ciclone Idai, 2019, e usamos muito essa abordagem. Pronto, meu nome é Kátia Furtado, sou psicóloga e atualmente trabalho com as vítimas de violência baseada no gênero, o VBG, com diferentes tipologias, como violência física, violência psicológica, patrimonial e violência sexual. No meu atendimento, faço uma abordagem semelhante a primeiros socorros psicológicos, que é o plantão psicológico. Não sei se é familiarizado. O plantão psicológico nada mais é que um atendimento emergencial. Ela pode demorar cerca de 3 horas e é na hora que a pessoa procura o atendimento e tem apenas 3 retornos. Mas no meu caso, eu fico com as pessoas até elas se estabilizar emocionalmente, que também não é diferente de primeiros socorros psicológicos. Assim, quem pode ser os plantonistas, né? São profissionais de saúde mental que podem estar em diferentes setores: educação, saúde, hospital, esquadras de polícia, instituições, né, que podem oferecer esse atendimento de imediato, sem que a pessoa, né, passe pela fila de espera. Vou partilhar aqui um caso que eu já atendi, um caso concreto. Chegou uma vítima de VBG no centro de atendimento, né, em choros, trêmula, e aparentava estar com muito medo, porque olhava sempre para trás. Levantei do meu lugar, fui ter com ela, me apresentei, ofereci um lenço de papel e uma água. A água, ela no momento não bebeu. Ela entrou na sala, sentou, não quis falar. Primeiro perguntei o seu nome. Olha, como você se chama? Mas a vítima, no estado que ela se encontrava, não quis falar. E eu, né, percebi que ainda não era o momento. Deixei-a à vontade, no tempo dela, e ficamos mais ou menos uma hora no silêncio. Passando este tempo, ela ficou a se apresentar. Aliás, ela começou a se apresentar, a falar do caso e, resumindo, era de violência sexual por parte do próprio companheiro. E a vítima, no momento, ela não queria fazer a denúncia, né, por medo do que poderia acontecer com ela depois. Aí vem um grande desafio da lei de VBG, né, que nos obriga a denunciar o caso, tendo em conta que a violência baseada no gênero é um crime público e todos nós, né, deveremos fazer a denúncia. E como psicóloga, também tendo o tempo de cada pessoa que passa por mim como um ser único. Era o momento da vítima, né, a vítima de VBG, e eu não poderia obrigá-la a fazer denúncia. Após a conversa, por 3 horas seguidas, não fiz a denúncia no dia, mas pedi-lhe que retornasse no dia seguinte e que ficasse com a mãe por segurança e dei o meu contato. É assim, ela namora, né? Ela mora sozinha. Só que sozinha ela estava correndo o risco. É por isso que eu pedi que ela ficasse com a mãe no momento e dei-lhe o meu contato caso ela precisasse. Pronto, no dia seguinte, ela voltou ao centro de atendimento, fizemos a denúncia e o seu caso, graças a Deus, foi resolvido bem rápido pelo Ministério Público. Assim, o caso de VBG tem muitos processos. Acho que quem trabalha com violência baseada no gênero, até a Lei de Maria da Penha, sabe que os casos também demoram muito, até anos, para serem resolvidos.
e no caso dela, né, com parceiros, né, conseguimos resolvê-la e com segurança. Pronto. Assim, como profissional, é bom saber que o ouvir com atenção, empatia, o cuidado, o zelar, é ajudar também a pessoa a compreender a sua existência e, no final, ela possa cuidar de si mesma. Aproveito para partilhar um ponto, uma nota, né? Que aqui em Cabo Verde fala-se muito pouco de primeiros socorros psicológicos. Tem profissionais, sim, que atuam em diferentes setores, mas não é em primeiros socorros psicológicos, ou até ofertando formações, curso à comunidade. Sabemos que a comunidade é um parceiro muito, muito importante, principalmente quando houver situações ou eventos estressantes que não é preciso, né, levá-lo para um centro de saúde, um centro, o hospital, a própria pessoa pode dar esse tipo de assistência, a própria pessoa que tem na formação. Penso também que é uma estratégia importante e para prevenir o suicídio, que está a aumentar todos os dias em Cabo Verde. Imagina a população, né? Não precisa ser todos, mas com um número elevado, ter uma formação em primeiros socorros psicológicos, aí ajudaria muito na prevenção. Pronto, eu não falei muito, por agora é tudo. Qualquer dúvida ou acréscimo, estou aqui, né? Muito obrigada mais uma vez a todos e a todas. Muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos, Kátia, essa generosidade da sua partilha, de trazer uma experiência tão importante, impactante e cheia de lições e recomendações na simples contação da história em si. Eu sou um grande fã de contador de história. Quem me conhece um pouco, eu adoro contar histórias de experiências concretas, que é isso que eu acho que traz exatamente um pouco dessa prática mesmo, né, que vai muito além, inclusive, da história da lição, ou da recomendação, ou da discussão que eu tento fazer. Então, muito obrigado, Kátia, pela sua presença aqui. E já tem perguntas aqui para você no chat. Recomendo, inclusive, a todos os panelistas aqui aí olhando essas perguntas já, que a gente vai tentar endereçar daqui a pouquinho, depois da fala da Suzana. E recomendo que as pessoas que quiserem uma contribuição, algum comentário ou pergunta, coloquem no chat também, em português ou em inglês. E daqui, gente, nós vamos para a Suzana Gouveia. A Suzana, ela tem aí muito tempo de experiência na Cruz Vermelha Internacional, na Cruz Vermelha Portuguesa. Ela, na verdade, Suzana, não sei se você sabe, foi através de você que, na verdade, tudo começou. Você não sabe disso, foi quando, há muitos anos atrás, vocês me convidaram para fazer uma fala no encontro dos psicólogos portugueses. E foi ali que conheci a Sônia naquela oportunidade, foi ali que a gente começou a criar uma ponte que, de certa forma, a gente pode dizer que essa iniciativa hoje, dessa rede de língua portuguesa, tem origem naquelas iniciativas de encontro. Muito bem-vinda, super obrigado. E ela vem aqui contar, na verdade, sobre essa gostosa, eu chamo de gostosa, não sei, é um termo muito íntimo mesmo, intencionalmente, porque foi assim que eu senti quando eu entrei em contato com essa publicação, que agora eu passo para você contar. Obrigada, Márcia, e bom dia a todos e a todas. Bom dia, boa noite, boa tarde. Efetivamente é muito bom estarmos a falar em português sobre as matérias que mais gostamos e que nos dão muito gosto de trabalhar. Parabéns a vocês que também não têm desistido, Sónia e Márcio, que na prática, quase que quando lembro os primeiros tempos, quase que somos os dinossauros destas questões,
mas que continua a fazer sentido. E já mais à frente eu já vou dizer o porquê que estou a dizer isto. Agradecer também a presença de todos os que estão online a esta hora, independentemente do local e do fuso horário, efetivamente. É com muito gosto mesmo. O Márcio falava nesse congresso da Ordem dos Psicólogos, foi de facto a grande oportunidade para nós fazermos a ponte mais estreita entre estes países de língua oficial portuguesa. Então, efetivamente eu trabalho na Cruz Vermelha há 23 anos e nestes 2 últimos anos eu estive, porque está a chegar ao fim, portanto já estou na transição de falar aqui um bocadinho no passado, como gestora de um projeto internacional financiado pela Comissão Europeia no âmbito do DG Santé, que é um departamento na Comissão Europeia, e esta necessidade que a DG Santé sentiu de abrir uma candidatura para vários países darem apoio, esse tal primeiro auxílio psicológico, decorreu do início do conflito na Ucrânia em março de 2022. Portugal só se juntou a este grupo em janeiro de 2023, porque não somos país fronteira, não é? Felizmente, estamos longe geograficamente, mas é de facto, e as últimas semanas têm sido um loop de bons acontecimentos, exatamente porque a globalização do nosso trabalho está a acontecer. E uma das ferramentas que está a servir dessa globalização é exatamente o guia de etiqueta na saúde mental. E começa por ser algo meio estranho, que depois se entranha, exatamente porque ele cruza aqui 2 universos que supostamente andam separados, cruza o universo da sociedade, das regras, em que por vezes nós dizemos logo de manhã aos colegas: olá, então bom dia, está tudo bem? E fechamos ali o espaço de conversa e não sabemos sequer se a pessoa dormiu bem, se teve algum problema durante a noite, se algum dos filhos não está bem. E nós quisemos cruzar estes 2 universos. Claro que nós, enquanto técnicos da área de saúde mental, não tínhamos a capacidade criativa e por isso fomos buscar uma agência que trabalha em Portugal nestas matérias e noutras, que teve uma grande sensibilidade para que, de facto, trabalhar estes pontos e teve formação de primeiros socorros psicológicos antes de começar a trabalhar connosco, e isto foi uma chave para depois desconstruirmos o que vinha a seguir, mas de facto este guia que nós pretendemos que, acima de tudo, que chegue à comunidade toda, e quando dizemos toda, neste momento ele está traduzido em português, ele está escrito em português e está traduzido em inglês e em ucraniano por serem as línguas oficiais do projeto, mas quem sabe poderá haver outras línguas que estejam envolvidas nestes assuntos e que queiram fazer a sua tradução. Ele está escrito num tom fácil de ler, é de facto com umas ilustrações apelativas, como o Márcio dizia, e eu só para vos mostrar a capa, que depois fica disponível o link para vocês perceberem aquilo que estamos a tentar dizer quando falamos em livro gostoso, usando a palavra do Márcio. É de facto uma edição que está disponível na nossa
página do projeto e que está colocada no site, inclusive, e vocês podem fazer download e descarregar gratuitamente. E esta é a parte boa de ser, apesar de pessoalmente tudo é diferente, a parte boa de estarmos virtualmente é que todos temos acesso a tudo de uma forma muito mais imediata, muito mais rápida. Voltando aqui ao conteúdo do guia, ele de facto, e porque eu também estou nesse grupo de a saúde mental é um direito humano universal, ele deve ser acessível a qualquer pessoa, e este guia está acessível até do ponto de vista da linguagem, e está apelativo do ponto de vista da imagem, e é isso que nós achamos que de facto foi uma mais-valia terminar o projeto de 2 anos, decorrente do início de um conflito, com um produto tão especial. Nesta publicação nós encontramos também todos os temas mais teóricos que aquele manual que o Márcio mostrou ao início também foca, o que é que são os primeiros socorros psicológicos, quem é que tem direito, ou quem é que deve e quem é que pode disponibilizar, de que forma é que eles têm impacto na nossa vida, sermos estabilizados emocionalmente num primeiro momento, nos primeiros momentos ou não, de que forma é que isto depois decorre no nosso retorno à normalidade. Tudo isto acaba por estar escrito numa forma mais leve e, apesar das suas quase 80 páginas, é um livro que se devora facilmente. O que é que nós pretendíamos também aqui? Combater, apesar de não ser a palavra mais desejada, não é aquela que me ocorre, não há outro sinónimo que me ocorre de imediato, mas contribuir, se calhar é isso, pela positiva, contribuir para que o estigma associado à saúde mental vá diminuindo e estar tudo bem mesmo quando nós não estamos ok. Falarmos sobre as coisas que não estão bem na nossa vida, no dia a dia. Não estou a ir ao extremo da positividade tóxica que nós temos. Também em algumas vertentes nos mercados mais digitais, mas de facto é importante que nós percebamos que é importante não ocultar quando o sentimento é negativo. A tal etiqueta de que se é uma festa de família tens que estar feliz, mesmo que eu tenha perdido o meu animal de estimação na véspera, por exemplo. E isto é uma coisa tão simples quanto quando as regras de etiqueta se sobrepõem à nossa saúde mental e ao nosso bem-estar. Por isso também sentimos que, e na altura lembro-me perfeitamente de ter ouvido uma entrevista ao diretor-geral da Organização Mundial de Saúde em 2020, em plena pandemia, e ele dizia, atenção, porque após a pandemia da Covid-19 vamos ter a pandemia da saúde mental. E não é mais do que verdade aquilo que está a acontecer. Nós cada vez mais temos dificuldades em lidar com a frustração, temos fugas para a frente na tentativa de resolução de problemas, porque antes não falámos sobre eles. O facto de às vezes não se valorizar um mal-estar que pode chegar a uma depressão pós-parto é algo que também é uma realidade. E este guia, puxando agora, e porque falei na depressão pós-parto, este guia traz-nos isto mesmo, traz-nos um bónus, como costumo dizer, é que no final de cada capítulo técnico, ainda que escrito de tom mais leve, nós encontramos testemunhos de figuras públicas portuguesas, portuguesas e não só, porque o Márcio também lá tem um capítulo, o Ars Stefan, que é nosso Technical Advisor do Mental Health and Psychosocial Support International Hub, também tem um capítulo, e
E na prática, esta ligação, mais uma vez, com as pessoas que são figuras públicas, mas que têm episódios para nos contar sobre aquilo que já viveram, e o Márcio escreveu uma crónica vinda exatamente do território de Gaza, que foi assim um boom, no sentido positivo, por ser tão negativo, mas reconstruído de uma forma tão interessante. E temos de facto essa possibilidade. E este guia tem essa versatilidade. Ele passa pelas bases do que são primeiros socorros psicológicos, a definição, para quem é que é útil, de que forma é que nós podemos arranjar estratégias de autocuidado, ou seja, tornar os primeiros socorros psicológicos acessíveis, humanizar aquilo que nós estamos a fazer. E, por último, e para não me alongar mais, porque penso que quando nós estamos a falar de coisas que gostamos, temos tendência a nos esquecer do tempo, ainda que os sinais se façam sentir, ou visualizar neste caso. É interessante também aqui o exemplo de Gaza, que o Márcio falou, sobre o pessoal não essencial estar no ground zero, estar no espaço, na zona negra, como dizem os militares, ou seja, o pessoal não essencial deve estar salvaguardado. É curioso, ou não, que aquilo que aconteceu em Gaza, Márcio, está também a acontecer na Ucrânia. Os nossos colegas da Guarda Nacional Republicana receberam formação nossa, no abrigo deste projeto e da parceria que temos com a Guarda Nacional Republicana, e através desta capacitação de primeiros socorros psicológicos, através do tal modelo da Organização Mundial de Saúde, ver, ouvir e ligar, look, listen and link, eles estão a terminar uma missão de capacitação de 60 law enforcement agencies que estão no terreno na Ucrânia. E se há um ano atrás eles capacitaram pessoas que estão, os first responders, que vão para a linha da frente, neste momento eles já estão numa outra tipologia de intervenção, que é de facto preparar os próprios agências que estão na Ucrânia implementados com estas ferramentas, com este know-how internacionalmente reconhecido, para que possam depois conseguir fazer a ponte para a estabilização para quem vai para o terreno. Ou seja, como a Sónia dizia, a equivalência, a equiparação, melhor dizendo, entre os primeiros socorros de natureza física e os primeiros socorros psicológicos devem andar a par e, portanto, o facto do pessoal não essencial começar a considerar os psicólogos como como pessoas importantes para estarem naquele momento da primeira estabilização é de facto uma verdade, e começamos a ver essa verdade a acontecer nestes cenários hostis que encontramos cada vez mais, infelizmente, por todo o mundo. Não quero esticar muito mais, Márcio teria muito mais para dizer, mas obviamente respeitando aqui o tempo e aquilo também que é o espaço para questões que possam surgir, estarei ao vosso dispor, e obrigada pelo vosso tempo, pela vossa organização destes webinars em língua portuguesa, de vários meridianos e paralelos, e portanto obrigada por isso tudo. Muito obrigado, Suzana, por esse compromisso, inclusive essa agenda, né? Por ter chamado eu e a Sônia como dinossauros também, é, e no sentido muito carinhoso também de uma agenda longa, com muitos desafios, percalços, avanços, e o mais importante, né? Reflexão, crítica, e tentar aprender um pouco mais sempre, né?